Olá! Vamos para mais um vídeo? Que bom ter você aqui no meu canal. Eu queria te pedir para você já curtir aí. Você não precisa compartilhar o vídeo agora, tá? Você assiste, vê se faz sentido para você, vê se o Senhor vai falar ao seu coração. E se você entender de Deus, envia aí, compartilha com uma amiga, um amigo, tá bom? E o tema de hoje é: como você age quando a notícia má chega? Como você age quando a notícia má chega? E aí a gente vai ler uma palavra que se encontra lá em Salmos 112, versículo 7, que diz assim: Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu vou repetir. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. E a pergunta que não quer calar é: você realmente confia no Senhor? Confia mesmo? Confia só um pouquinho? Confia muito? Confia 100%? Como está a sua confiança? Se você confia no Senhor, ótimo. Mas se você não confia tanto, é porque você tem confiado em outras pessoas, em outras coisas, em você mesmo, em quem você tem confiado. E quando a gente fala de más notícias, me vem à memória esses ventos, né, que tem passado aqui pelo Rio de Janeiro. Houve 3 situações na semana passada aqui no Rio de Janeiro. O primeiro ponto, quero trazer 3. O primeiro ponto foi: o vento chegou. O vento simplesmente chegou. Chegou, derrubou árvores, derrubou telhados, levou telhados, fez o que ele bem quis. Simplesmente chegou. Não deu tempo dos maus rumores chegarem, das notícias más chegarem. Simplesmente o vento chegou. Esse foi o primeiro vento forte aqui no Rio de Janeiro nesse mês. E aí, o segundo ponto: mandaram notificações no telefone que o vento iria voltar. Mandaram a notificação, eu não recebi. Se apareceu no meu telefone, eu não vi, porque foi às 5 e pouca da manhã, eu estava dormindo. Porém, quando eu acordei, no grupo da escola da minha filha estava lá: 7 horas da manhã, eu não vou mandar meu filho para a escola porque tem uma notícia, né? Veio uma notificação no meu telefone que o vento, aquele vento, vai voltar. Algumas mães não mandaram seus filhos, eu cheguei a mandar, meu marido ainda falou assim: só venta quando Deus quer. Aí ele até brincou, né? Se fosse um tiroteio, é lógico que a gente não vai passar pelo tiroteio, mas o vento só venta quando Deus quer. E assim a gente fez. Mandamos nossa filha para a escola, ocorreu tudo bem, o vento simplesmente não chegou. As notícias chegaram, mas o vento não chegou. E muitas das vezes não é assim que acontece comigo e com você? As más notícias chegam, a gente se desespera e aquilo nem acontece. Quantas vezes alguém já recebeu uma má notícia, como um diagnóstico do médico? O médico disse: ei, você está com uma enfermidade incurável. E ali houve, de repente, um erro médico. Ou, de repente, ali realmente existe aquela enfermidade. Talvez você recebeu esse diagnóstico, onde o médico disse que não tem mais jeito, não tem solução, que é só um milagre. Por um acaso há algo impossível que o nosso Deus não possa fazer? E o que acontece quando a má notícia chega? A gente tem uma reação. A primeira coisa é se desesperar, muitas das vezes. A gente se desespera, leva aquele choque, mas aí a ficha precisa cair. E a gente precisa entender: e agora? Confio no Senhor? Entrego para o Senhor? Ou vou permanecer desesperado? E é onde muitas das vezes, muitas pessoas recebem um diagnóstico e se jogam lá de uma ponte. E o que acontece? Talvez era só o Senhor permitindo para aproximar Ele. Talvez era permissão, porque muitas das vezes o Senhor nos permite, sim, irmãos, passar por vales, passar por desertos, para que o nome dele seja glorificado.
Talvez o Senhor esteja permitindo você passar agora, nesse exato momento, por uma enfermidade, por uma porta fechada, que é para você ter testemunho para contar. Talvez você conta testemunhos de muitas pessoas, mas você não tem o seu próprio testemunho para contar. Talvez seja o Senhor te ensinando algo, te capacitando, e você está aí desesperado, e o Senhor está dizendo para você, não temas, eu sou contigo. E o terceiro ponto, né, que eu falei, quando o vento simplesmente chegou, sem ninguém dar tempo de ninguém avisar, quando a segunda vez as pessoas recebem a notificação, e foi interessante porque tem um ditado, né? Quando a notícia é ruim, a notícia é ruim dá um jeito de chegar de qualquer jeito. E eu pensei assim, meu Deus, eu não recebi a notificação, mas eu recebo a mensagem de uma mãe. Então a notícia veio de qualquer maneira. E o vento não chegou. Aí agora há uma terceira opção. Novamente, telefones com as notificações, não só os telefones, começou da internet. Começou assim, que os colégios municipais não iriam ter aula por conta do vento. Daqui a pouco, os colégios estaduais não iriam ter aula por conta do vento. E eu pensei assim, bom, daqui a pouco vai vir, né, os colégios particulares. Mas até então, não chegou a notícia. 5 e pouco eu me levanto para ir no banheiro, o que estava lá? Um colégio, não era o da minha filha, mas um próximo, dizendo que não haveria aula por conta do vento. Então eu pensei, não vou mandar ela para a escola, porque provavelmente de manhã a escola vai notificar. E agora, o que acontece? Não só a notificação no telefone, mas uma notificação nas redes sociais. Irmãos, uma notícia faz com que um estado pare. Não tenha aula, muitos não vão para o trabalho, outros vão, mas vêm embora cedo, porque o vento está vindo, o vento está vindo. O vento está vindo e o vento não veio. Você tem noção do que uma palavra, do que uma notícia má pode causar? Tanta coisa que uma notícia má pode ocasionar? E aí a pergunta, né? Eu tenho algumas perguntas para você. Quando a notícia má chega, você se desespera? Como é a sua reação aí normalmente? Você se desespera? Quando a notícia má chega, você confia em quem? Ou no quê? Você confia em Deus? Você confia em quem pode, de repente, te prover alguma coisa? Abrir a porta? Só que tem coisas, irmãos, que é só Deus que pode fazer. Tem notícia má que chega que é só Deus que pode fazer. O médico, ele vai te dar o diagnóstico, ele vai te dar uma palavra, ele vai dizer que não tem jeito, mas o Senhor, ele pode mudar o quadro. Ele pode chegar depois para impressionar, para impactar, para mostrar que ele é na sua vida. Toda notícia má que chega, será que é a notícia má e não tem mais jeito mesmo, não tem solução mesmo? Será, como eu disse, não tem algo impossível que o nosso Deus não possa fazer? Tudo isso é para você analisar. A gente está falando aqui de vento, mas eu poderia estar falando aí, de repente, de uma porta que se fechou para você, de alguém que foi embora, de uma perda. Lembra de Jó? Passou um grande vento ali na vida de Jó. Não leva apenas os seus bens, seu gado, mas leva também todos os seus filhos. E em meio a esse vento que passou, em meio a essa notícia que chegou, Jó, ele tão somente adorou. Jó tão somente adorou. Eu quero ler com você Marcos 5,36, que diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo, não temas, crê somente. E aí eu quero fazer um paralelo entre Jó e Jairo. Jó, a palavra do Senhor diz que foi recebendo notícias más
uma atrás da outra. Vinha alguém e falava assim: meu senhor, aconteceu isso, isso e isso, o senhor perdeu seus gados e só sobrou eu para vir contar a história. E daqui a pouco veio outro: meu senhor, e aconteceu isso, 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 e só restou eu para contar a história. E daqui a pouco vem outro e vem outro, se eu não me engano, são 4 pessoas, depois você pode confirmar lá na palavra. E o último chega dizendo: meu senhor, agora todos os seus filhos se foram e só sobrou eu para contar a notícia. E não é assim que muitas das vezes acontece comigo e com você? A gente recebe uma notícia e a gente fala assim: ah, eu não vou aguentar, não vou suportar. E aí vem outra notícia e você fala: não, eu não aguento, eu não suporto. E vem outra notícia, talvez seja o Senhor te provando, te testando, testando a sua fé, te mostrando que você é mais forte do que você imaginava. Talvez você seja uma pessoa que murmure, que diga assim, ó: ah, para mim nada dá certo. Para todo mundo tudo é fácil, para mim tudo é difícil. E é o Senhor te mostrando: ei, eu sou contigo. Eu disse que estaria com você todos os dias, eu não minto. Eu não me arrependo. Eu não volto atrás. Talvez as promessas do Senhor não estejam se cumprindo sobre a sua vida porque você não está sendo obediente o suficiente, sabe? E aí é muito difícil ver que Jó, eu não sei se eu troquei o nome. Falando agora, parece que eu troquei o nome. Jó, estamos falando de Jó. Eu não sei, sabe? É muito difícil ver Jó recebendo todas essas notícias, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Você perdeu. Olha, você perdeu. Olha, você perdeu. Talvez você tenha perdido algo, algo muito difícil. Algo que você olha e fala: meu Deus. Só que em contrapartida tem um homem, e o nome dele é Jairo, que ele vai de encontro a Jesus para falar para Jesus que a filha dele estava enferma. Só que enquanto Jairo esperava, falava ali com Jesus, uma mulher ousada tocava nas vestes de Jesus. E aí Jesus perguntou: quem me tocou? E aí todos ali: meu Senhor, como o Senhor diz quem me tocou? Se a multidão te aperta, e ele diz: alguém me tocou, alguém chamou atenção, alguém quebrou o protocolo. E era quem? A mulher do fluxo de sangue, se arrastejando, fraca, foi ali, dizendo: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. E enquanto Jairo esperava ali o mestre para ir para a casa dele curar a filha dele, o que acontece? Jesus cura outro no lugar, que é a mulher do fluxo de sangue. E enquanto Jesus cura, enquanto Jesus para atender, a notícia má chega para Jairo: não incomode mais o mestre. Talvez uma notícia má chegou aí para você, chegou até você. E Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E a gente sabe que Jesus vai lá e não somente cura, mas traz vida para a filha de Jairo. Então, em quem você tem crido, meu irmão, minha irmã? Em quem você tem depositado a sua fé? Mediante ao cenário que, como de Jairo, ou uma porta fechada, ou mediante a um relatório negativo, você ainda confia no Senhor? Você ainda crê que Deus faz milagres, que abre porta onde não há porta, que é o Deus do impossível, que para ele basta uma palavra e ele vai dizer: ei, vento, se aquieta. Será que você ainda vai continuar confiando no Senhor mediante o cenário que você estiver vivendo, independente da situação que você estiver vivendo, independente da notícia má que chegou até você? Eu deixo essa reflexão para você. Se fez sentido para você, se você conhece alguém que precisa de uma palavra, de uma reflexão como essa, que esteja passando por algo difícil, precisa confiar e crer no Senhor, que Ele parece que vai chegar depois, que Ele está atrasado, que Ele não vai fazer, mas que Ele diz para você: não temas, crê somente. É isso que o Senhor diz para você.
hoje. Crê somente. Crê somente no Senhor. Um grande beijo. Eu espero você no próximo vídeo, toda terça e quinta aqui no canal. Tá bom? Beijo. Tchau.